No início dos anos 2000, o mundo assistia estarrecido ao colapso das Torres Gêmeas. Entre choque e o medo, milhões acreditaram estar vendo o início de uma nova era. Mas, para alguns, aquele momento foi um chamado. Foi ali, entre a fumaça e os destroços de Nova York, que o autor de Introdução à Nova Ordem Mundial começou a questionar tudo o que julgava saber. O que se escondia por trás das versões oficiais? Quem realmente movia as peças do tabuleiro global? Sua investigação o levaria a uma jornada inquietante, dos bastidores da política às sombras do poder financeiro, passando por universidades, sociedades discretas e mentes que influenciaram séculos de história. Guiado por referências como Olavo de Carvalho, ele mergulha em documentos, discursos e ideologias esquecidas, e aos poucos constrói a imagem de um plano que não aparece nos noticiários, mas se manifesta em cada grande mudança do mundo moderno. O rótulo Teoria da Conspiração, usado para silenciar curiosos e descrentes, passa a soar aqui como uma forma de defesa do próprio sistema. Porque, segundo o autor, as engrenagens da história nunca giraram sozinhas, e quem ousa observar seus movimentos, inevitavelmente desperta para algo maior. Este resumo não promete respostas prontas, apenas um convite. E se a nova ordem mundial não fosse uma invenção, mas uma construção em andamento? Olá, seja bem-vindo ao canal. Quem fala com você é o Sagaz. Se você é novo por aqui, neste canal trago resumos de livros, teses, até mesmo artigos com temas filosóficos, econômicos e empreendedorismo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos vídeos que forem postados aqui no canal. Antes de começar, vale ressaltar que na descrição desse vídeo e no comentário fixado, você encontra o link do livro, caso você queira comprar. Dessa forma, você vai estar contribuindo indiretamente aqui para o canal. Além disso, você encontra o link da central de mídias do canal. É nela onde você encontra todos os produtos que são parceiros aqui do canal, que ao você adquirir, você contribui aqui para o canal. E além disso, o canal do Telegram, onde eu coloco todas as atualizações aqui do canal. E caso tenha qualquer tipo de conteúdo extra ou alguma tese que não é comercializada, por exemplo, aquela tese de software de Jason Lowery, eu acabei disponibilizando, por exemplo, no canal do Telegram, gratuitamente. Então, caso você queira ficar atualizado dos conteúdos aqui do canal, eu te convido a se inscrever no canal do Telegram e não perder nenhuma atualização aqui do canal. E por fim, fique à vontade nas seções de comentários para escrever o que você achou desse resumo. Claro, caso você queira participar aqui também, compartilhe indicações de livros aqui nos comentários, que eu vou estar trazendo também alguns resumos de indicações que estiverem sendo feitas aqui nos comentários. Agora sim, vamos então para o resumo do livro. Capítulo 1. Notas sobre a nova ordem mundial. O primeiro capítulo apresenta uma visão geral sobre o que o autor descreve como um conjunto de forças e movimentos que estariam moldando os rumos políticos, econômicos e culturais do mundo contemporâneo. Essa parte da obra tem o propósito de oferecer uma base conceitual e introdutória para compreender o fenômeno que o autor denomina de nova ordem mundial, explicando suas origens, seus agentes e os principais elementos que a sustentariam. Segundo o texto, a ideia de uma nova ordem mundial não é recente. Desde tempos antigos, existiriam projetos e ambições voltadas à formação de um governo global capaz de exercer domínio sobre as nações e as sociedades. O autor argumenta que, ao longo da história, esse ideal teria se desenvolvido e tomado forma em planos políticos e estratégicos elaborados por diferentes grupos e ideologias. Com o avanço da modernidade, essas intenções teriam se tornado mais organizadas, articulando-se em torno de três principais forças que, embora distintas entre si, compartilhariam o mesmo objetivo: enfraquecer e, por fim, substituir a civilização ocidental tradicional. A primeira dessas forças é identificada como o Movimento Comunista Internacional, que teria como base ideológica o pensamento de Karl Marx e seus seguidores. O autor descreve o comunismo como uma doutrina coletivista que se opõe ao individualismo e às liberdades pessoais típicas da civilização ocidental. Em sua interpretação, o comunismo busca dissolver a responsabilidade individual e os valores culturais herdados do cristianismo, promovendo em seu lugar um sistema que prioriza o Estado e o controle centralizado.
Essa corrente é associada a regimes e experiências históricas conduzidas por líderes como Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro e outros, os quais, segundo o autor, teriam demonstrado a face totalitária e violenta dessa ideologia. A segunda força apresentada é o islamismo, entendido aqui não apenas como uma religião, mas como um sistema político e social que visa a submissão do mundo à lei islâmica, a Sharia. O autor aponta que, dentro da visão islâmica mais rigorosa, o mundo só estaria completo quando todos os povos se submetessem aos princípios do Islã. Essa perspectiva religiosa seria, portanto, também uma forma de projeto civilizacional global com pretensões universalistas semelhantes às de outras ideologias políticas. O texto ressalta que o crescimento do islamismo em regiões ocidentais, aliado ao fortalecimento de grupos radicais e aos eventos de chamada Primavera Árabe, teria contribuído para um aumento das tensões culturais e religiosas, bem como para o enfraquecimento dos valores ocidentais. O autor observa ainda que o islamismo, embora possua suas próprias motivações espirituais e culturais, estaria sendo utilizado e financiado por outras forças internacionais. Ele sugere que o apoio econômico e político que alguns países islâmicos recebem de elites financeiras ocidentais não seria mero acaso, mas parte de um conjunto de estratégias voltadas à instabilidade global. Essa interação entre islamismo e globalismo seria, segundo a narrativa, um dos elementos mais complexos do panorama político atual. A terceira e última força descrita é composta pelos globalistas ou os socialistas fabianos. Esse grupo é retratado como uma elite de banqueiros, empresários e líderes de grandes corporações internacionais que, por meio de fundações, instituições e organismos multilaterais, trabalhariam para consolidar uma nova forma de governo mundial. O autor cita como exemplos de organizações ligadas a essa frente entidades como a ONU, o Federal Reserve, a Comissão Trilateral, o Clube de Bilderberg, o Clube de Roma e o Conselho de Relações Exteriores. Essas instituições, de acordo com o texto, teriam um papel decisivo na formulação de políticas globais e na difusão de ideias que favoreceriam a criação de estruturas supranacionais em detrimento das soberanias locais. Nessa visão, os globalistas atuariam não apenas no campo político, mas também na esfera cultural. Questões como a legalização do aborto, as ações afirmativas, as políticas de gênero e o controle da internet são apresentadas como exemplos de pautas defendidas e propagandas por essas elites com o propósito de transformar gradualmente os valores sociais e morais das populações. O autor associa essa atuação à chamada engenharia social, processo pelo qual comportamentos e opiniões são moldados de maneira planejada e persistente, muitas vezes através da mídia, das universidades e das organizações internacionais. Apesar das diferenças aparentes entre comunistas, islâmicos e globalistas, o texto enfatiza que todos compartilham o mesmo objetivo de curto prazo: o enfraquecimento da civilização ocidental e dos pilares que a sustentam. Para o autor, essa convergência seria o principal fator que explicaria as alianças e colaborações observadas entre grupos que, à primeira vista, pareciam incompatíveis. Enquanto o comunismo propõe a eliminação da propriedade privada e o fim das hierarquias, e o islamismo busca uma ordem religiosa universal, os globalistas visariam o controle econômico e político planetário. Ainda assim, todos contribuíram de alguma forma para a desestruturação dos valores tradicionais do Ocidente. O capítulo também identifica os principais obstáculos à implantação de uma nova ordem mundial. O primeiro deles é o cristianismo, apontado como a base moral que sustenta o conceito ocidental de liberdade e dignidade humana. O autor destaca que o cristianismo prega a igualdade entre os homens e a valorização do indivíduo, o que se oporia frontalmente a qualquer forma de dominação totalitária. Por essa razão, afirma-se que a destruição da fé cristã seria um dos objetivos centrais das forças que buscam a nova ordem global. Outro obstáculo mencionado são as soberanias nacionais, especialmente as dos Estados Unidos e de Israel, considerados os últimos bastiões da independência política e militar diante da tendência de centralização global. Na análise do autor, essas nações ainda resistiriam à completa integração em estruturas internacionais, o que as tornaria alvo de críticas e pressões constantes. Por fim, são citados também a alta cultura, o direito romano e a tradição intelectual ocidental como fundamentos da civilização que se deseja substituir.
O declínio da educação, o enfraquecimento da justiça e o desprezo pelas artes e pela filosofia clássica seriam, portanto, sinais de que a antiga ordem está sendo gradualmente corroída. De um modo geral, o capítulo descreve um panorama em que diferentes ideologias e poderes econômicos convergiriam para um mesmo ponto: a criação de uma estrutura global unificada, na qual as liberdades individuais, a soberania dos estados e os valores espirituais seriam substituídos por uma administração centralizada e tecnocrática. O texto sugere que esse processo não ocorre de forma repentina, mas sim por meio de transformações graduais e simultâneas em diversas áreas da vida social: política, cultura, religião e economia, compondo um quadro amplo e interligado de mudanças que caracterizariam a chamada Nova Ordem Mundial. Capítulo 2. A natureza do objeto. Neste capítulo, o autor aprofunda a explicação sobre o que entende por Nova Ordem Mundial, descrevendo sua estrutura, seu propósito e a forma como essa nova organização global estaria se consolidando. O texto parte da premissa de que a nova ordem mundial não é uma teoria abstrata, mas um conjunto de iniciativas concretas que, de maneira gradual e planejada, visariam a criação de um governo mundial unificado, centralizado e dotado de autoridade sobre todas as nações. De acordo com o autor, esse governo seria estruturado em camadas hierárquicas, mas controlado por um núcleo central composto por uma elite restrita. Essa elite seria formada por grupos financeiros internacionais, corporações transnacionais, organismos políticos e sociais, além de instituições acadêmicas e veículos de comunicação. Embora muitas dessas estruturas já existiam, como a Organização das Nações Unidas e diversas organizações não governamentais, ONGs, outras estariam em processos de formação, muitas vezes sem o conhecimento ou participação direta dos parlamentos e governos nacionais. O texto explica que parte da dificuldade em perceber o avanço dessa nova ordem decorre justamente da descrição e da fragmentação das suas ações. Segundo o autor, as mudanças são introduzidas em áreas aparentemente distintas: política, economia, cultura, educação e meio ambiente, o que impede que a maioria das pessoas reconheça a existência de um plano integrado. Cada iniciativa, isoladamente, pareceria um esforço legítimo em prol de causas humanitárias ou progressistas, mas, em conjunto, todas formariam um sistema coerente com o objetivo de reconfigurar as bases da civilização ocidental. Essa reconfiguração, de acordo com o autor, depende da criação de uma nova realidade cultural e moral. Para que o projeto funcione, seria necessário alterar hábitos, costumes e valores tradicionais que servem de referência para a sociedade atual. A nova ordem mundial, portanto, não buscaria apenas o controle político ou econômico, mas também o domínio cultural e psicológico das populações, de modo que as pessoas passem a aceitar espontaneamente um novo conjunto de princípios e crenças. Essa transformação envolveria uma substituição gradual dos valores ocidentais, baseados no cristianismo, no pensamento racional e na liberdade individual, por valores coletivistas, relativistas e anticristãos. O autor afirma que esse processo já vem ocorrendo há mais de um século, mas que se intensificou nas últimas décadas. Ele aponta que ainda no início do século XX, intelectuais e aristocratas europeus já discutiam formas de reorganizar o mundo a partir de uma visão tecnocrática e centralizada. Entre os nomes citados estão Aldous Huxley, autor de Admirável Mundo Novo, e A.G. Wells, que, segundo o texto, teria defendido a formação de um Estado mundial administrado por uma elite científica. Essas ideias, originalmente utópicas, teriam servido de base para movimentos e fundações que mais tarde se tornaram instrumentos do poder global. O texto descreve a nova ordem mundial como uma ditadura global de natureza totalitária, diferente das tiranias do passado pelo alcance e pela sofisticação dos seus métodos. Ela não se sustentaria apenas pela força militar, mas principalmente pelo controle econômico e informacional. Os bancos e instituições financeiras internacionais exerceriam poder sobre os governos por meio da manipulação do crédito, das dívidas públicas e da emissão de moeda. As corporações transnacionais, por sua vez, determinariam as políticas de mercado, o ritmo da inovação tecnológica e até as diretrizes ambientais, sempre alinhadas aos seus próprios interesses.
A mídia teria o papel de moldar a opinião pública e de legitimar as decisões dessa elite, enquanto as universidades e fundações seriam responsáveis por formar as novas gerações dentro de uma perspectiva alinhada ao globalismo. Essa combinação de forças, finanças, comunicação e educação, criaria um ciclo de influência capaz de moldar tanto os governos quanto a consciência coletiva das populações. O autor descreve esse ciclo como perfeito, pois ele se retroalimenta. O capital financia as ideias moldam as mentes e as mentes sustentam o sistema. O texto observa que a nova ordem mundial também se diferencia das antigas ditaduras por adotar elementos que chama de socialismo fabiano, um modelo de transformação lenta e gradual. Em vez de impor mudanças abruptas por meio de revoluções, essa nova forma de governo avançaria de maneira discreta, pela via de persuasão e da adaptação social. Nessa lógica, não seria necessário eliminar o capitalismo, mas transformá-lo em um capitalismo controlado, no qual as empresas privadas continuariam existindo, porém subordinadas a diretrizes globais e a organismos centralizados. O autor resume essa estrutura como uma ditadura totalitária comunista controlada por banqueiros, ou seja, um sistema em que o discurso da igualdade serviria para legitimar o domínio de poucos. O texto afirma que, uma vez consolidado, esse regime eliminaria toda forma de oposição real, permitindo apenas divergências aparentes e previamente delimitadas. Essa estratégia garantiria a ilusão de liberdade, enquanto todas as opções políticas e ideológicas disponíveis permaneceriam sob controle. O princípio que orientaria essa lógica seria a de controlar todos os lados do conflito, atribuído à figura histórica de Mayer Amschel Rothschild, citado como um dos idealizadores dessa filosofia de poder. Ao final do capítulo, a nova ordem mundial é apresentada como um sistema total e abrangente que ultrapassa as fronteiras políticas tradicionais e se estende a todos os âmbitos da vida humana, econômico, social, cultural e espiritual. A partir dessa perspectiva, o mundo caminharia para um estado em que as decisões fundamentais não seriam mais tomadas pelos governos nacionais, mas por instâncias superiores compostas por elites financeiras e tecnocráticas. Essas instâncias, controlando a economia, a informação e o conhecimento, teriam a capacidade de orientar o comportamento coletivo e determinar o futuro das sociedades. Capítulo 3. O topo da pirâmide. Neste capítulo, é tratado a camada mais alta da estrutura de poder que o autor descreve como responsável pela condução da nova ordem mundial. Nessa parte, a narrativa busca identificar os grupos e famílias que, segundo o texto, exerceriam controle financeiro e político sobre as instituições internacionais, sobre os governos e até mesmo sobre os rumos da cultura global. A metáfora da pirâmide é utilizada para representar essa hierarquia em que a base seria composta pelas massas, amplamente influenciadas e controladas, e o topo reuniria um número reduzido de indivíduos e linhagens que deteriam poder real. O autor começa destacando que, embora a era moderna pareça ser um período de maior transparência e acesso à informação, nunca houve tanto segredo em torno do poder. Na antiguidade, na Idade Média, segundo ele, os súditos sabiam quem eram seus governantes e reconheciam suas figuras de autoridade. Hoje, porém, o poder estaria concentrado em estruturas invisíveis, ocultas por camadas de instituições, empresas e organizações aparentemente independentes. A ideia central é a de que o poder verdadeiro não se manifesta publicamente, mas atua nos bastidores, disfarçado sob formas legítimas de administração e filantropia. Para compreender essa dinâmica, o autor propõe um método de seguir o dinheiro. Ao investigar a origem dos recursos que sustentam revoluções, campanhas políticas, movimentos sociais e iniciativas internacionais, ele afirma que se chega invariavelmente às mesmas famílias, as Rothschild e as Rockefeller. Essas dinastias seriam, de acordo com o texto, os pilares da elite financeira global e os principais articuladores da ordem econômica que sustenta a nova ordem mundial. A primeira delas, a família Rothschild, tem suas origens no final do século XVIII, na cidade de Frankfurt, na Alemanha. O patriarca Mayer Rothschild teria percebido o potencial de expansão do sistema bancário moderno e enviado seus 5 filhos para as principais capitais da Europa, Londres, Paris, Viena, Nápoles e Frankfurt, com a missão de criar uma rede internacional de bancos privados.
Esse sistema, interligado e sigiloso, teria permitido à família controlar fluxos financeiros entre nações e influenciar decisões políticas de alto nível. O autor cita o uso de códigos secretos e uma linguagem própria para garantir que suas operações permanecessem ocultas até mesmo de outros banqueiros. Entre os episódios históricos mencionados está a manobra financeira durante as guerras napoleônicas, quando as famílias Rothschild teriam financiado ambos os lados do conflito e, ao obter informações antecipadas sobre a vitória britânica, manipulado o mercado de títulos públicos em Londres, obtendo lucros gigantescos e consolidando sua posição de poder. A partir desse ponto, sua influência teria se expandido para setores estratégicos como energia, imprensa, mineração e indústria de armamentos. O texto destaca ainda que a família Rothschild, ao longo das gerações, manteve uma postura discreta, evitando aparições públicas e preservando seus negócios sob o anonimato de empresas e fundações. Mesmo assim, seria uma das principais controladoras de instituições financeiras internacionais, incluindo o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. No contexto brasileiro, o autor menciona a participação indireta da família em momentos históricos como a Guerra do Paraguai e a compra do território do Acre, além de sua influência na criação de bancos e empreendimentos no país durante o século XIX. A segunda grande dinastia descrita é a família Rockefeller, considerado o núcleo mais visível dessa elite global. O patriarca John D. Rockefeller, fundador da Standard Oil, é retratado como um dos homens mais ricos da história moderna e um dos principais responsáveis por consolidar o capitalismo monopolista nos Estados Unidos. A riqueza acumulada com o petróleo foi posteriormente diversificada em bancos, companhias farmacêuticas, empresas de energia, imóveis e instituições de ensino. O texto observa que, devido às práticas empresariais agressivas de John Rockefeller, a família ganhou fama de exploradora e impiedosa. Para reverter essa imagem, as gerações seguintes criaram uma vasta rede de fundações e institutos filantrópicos, como a Fundação Rockefeller, a Rockefeller Brothers Fund e o Rockefeller Institute for Medical Research. Essas instituições, segundo o autor, serviram não apenas para promover ações sociais, mas também para influenciar políticas públicas e culturais em larga escala. A obra menciona que David Rockefeller, neto do fundador e por muitos anos presidente do Chase Manhattan Bank, foi o responsável por ampliar a presença da família em organismos internacionais e por participar da criação ou financiamento de entidades como o Conselho de Relações Exteriores, a Comissão Trilateral e o Clube de Bilderberg. Esses grupos são descritos como fóruns de decisão global, onde líderes políticos, empresários e intelectuais se reúnem para alinhar estratégias que moldariam a política mundial. A influência dos Rockefeller, segundo o texto, também se estenderia à educação e à política latino-americana. No Brasil, a família teria contribuído financeiramente para a criação de universidades como a USP e a Unicamp, além de apoiar centros de pesquisa como o SEBRAP, ligado a figuras políticas que mais tarde exerceram influência no cenário nacional. A combinação de investimentos econômicos e patrocínio intelectual teria permitido à família moldar discursos e políticas de acordo com seus interesses de longo prazo. Depois de descrever as duas principais dinastias, o autor ressalta que elas não estão sozinhas. Há um conjunto mais amplo de famílias que, interligadas por alianças de sangue, negócios e influência política, compõem uma espécie de oligarquia mundial. Entre os nomes citados estão Morgan, Schiff, DuPont, Astor, Vanderbilt, Warburg, Bush, Kennedy, Oppenheimer, Windsor, Koch, Carnegie, Gates, Buffett, entre outras linhagens de poder distribuídas por diferentes continentes. Segundo o texto, essas famílias formariam círculos concêntricos de influência. Um núcleo central de cerca de 13 famílias controlaria os principais recursos e decisões, cercado por grupos secundários, cerca de 300 a 500 famílias, que manteriam lealdade e colaboração com o centro do poder. Essa estrutura, ainda que difícil de comprovar, seria sustentada por vínculos de parentesco, casamentos arranjados e tradições de cooperação que atravessariam gerações. O autor observa também que muitas dessas famílias atuam sob diferentes sobrenomes ou escondem sua identidade por meio de holdings e fundações. Assim, o poder real se tornaria invisível aos olhos do público. Alguns sobrenomes, como Roosevelt ou Bernadotte, são mencionados como possíveis descendentes indiretos dos clãs centrais, enquanto há referências e teorias sobre ligações entre outras figuras históricas e esses grupos. Capítulo 4.
Os círculos do poder. Neste capítulo, o autor aprofunda a análise sobre as organizações e sociedades que formam as camadas intermediárias da estrutura de influência que sustenta a nova ordem mundial. Enquanto o capítulo anterior tratava das famílias e dinastias que estariam no topo da pirâmide, esta parte descreve as instituições e associações que funcionariam como seus braços operacionais, difundindo ideias, controlando agendas políticas e moldando o pensamento social e cultural em escala global. O autor inicia explicando que essas entidades são comumente chamadas de sociedades secretas, embora o termo discretas seja considerado mais preciso. Muitas delas não negam sua existência, mas mantêm em sigilo o conteúdo de suas decisões, seus rituais e a verdadeira natureza de suas atividades. Assim, mesmo quando se apresentam como instituições filosóficas, beneficentes ou educacionais, exerceriam, de acordo com o texto, uma influência decisiva nos bastidores da política e da economia. O segredo, nesse caso, seria uma ferramenta essencial para a manutenção do poder e para a coordenação de objetivos de longo prazo entre elites aparentemente desconectadas. O autor traça uma linha histórica que remonta ao período pós-reforma protestante, quando começaram a surgir associações com propósitos políticos e ideológicos ocultos. Com o tempo, essas organizações se expandiram, sobretudo entre os séculos XVII e XIX, e passaram a atuar como redes de influência internacional. A partir da Revolução Francesa, sua presença teria se tornado mais evidente e no século XX, com o crescimento da comunicação e das instituições globais, alcançaram o que o texto descreve como domínio quase absoluto sobre os bastidores das decisões mundiais. Entre as principais sociedades analisadas está a Fabian Society, criada na Inglaterra no final do século XIX. O grupo teria como símbolo a tartaruga, representando a estratégia da transformação lenta e gradual sem rupturas ou revoluções. Segundo o autor, os fabianos acreditavam que uma sociedade socialista global deveria ser construída por meio da educação, da cultura e da política institucional, não pela força, mas pela paciência, pela infiltração nos centros de poder. Entre seus fundadores e membros mais notáveis estariam Sidney e Beatrice Webb, e A.G. Wells e Bertrand Russell, todos ligados à elite intelectual britânica. O texto associa as ideias de Fabian Society à doutrina conhecida como socialismo fabiano, que prega o estabelecimento de um Estado mundial governado por uma burocracia técnico-científica subordinada a uma aristocracia financeira. Esse modelo seria, segundo o autor, o embrião do pensamento globalista moderno. A influência da Fabian Society se estenderia até os dias atuais por meio de partidos políticos, universidades e fundações que adotaram suas diretrizes sob diferentes nomes e formatos. Outra organização amplamente abordada é a maçonaria, apresentada como uma das mais antigas e influentes sociedades discretas. Sua origem é situada nas corporações de pedreiros livres da Idade Média, os franco-maçons, que guardavam segredos técnicos e rituais simbólicos ligados à arte da construção. Com o passar dos séculos, essas associações teriam se transformado em ordens filosóficas e esotéricas abertas a membros da nobreza, intelectuais e políticos. O autor destaca que, embora a maçonaria tenha participado de eventos históricos de grande relevância, como a independência dos Estados Unidos e a proclamação da República no Brasil, ela também é cercada por acusações de conspiração e manipulação. O texto aponta que em diferentes períodos a maçonaria foi associada a revoluções, assassinatos e disputas de poder e que sua influência variou conforme o contexto histórico e geográfico. Em alguns lugares, ser maçom era símbolo de prestígio e status, em outros, motivo de perseguição. Essa dualidade, segundo o autor, reflete o caráter ambíguo da organização, que combina um discurso de fraternidade e liberdade com práticas reservadas apenas à sua elite interna. Apesar de existirem várias vertentes maçônicas, o autor afirma que todas compartilham princípios e símbolos que de alguma forma teriam contribuído para a difusão de ideias humanistas e racionalistas usados como base para o projeto de uma nova ordem global. Outro grupo destacado é o dos Illuminati da Baviera, fundado em 1776 por Adam Weishaupt, um ex-jesuíta alemão. De acordo com o texto, a sociedade foi criada com o apoio financeiro do banqueiro Mayer Rothschild e tinha como objetivo inicial derrubar as monarquias europeias e enfraquecer a Igreja Católica, as duas grandes forças de autoridade da época.
Os Illuminati seriam responsáveis por inspirar movimentos como a Revolução Francesa e por disseminar o iluminismo, ideologia que valorizava a razão e a ciência, mas que, segundo o autor, foi usada como ferramenta para desacreditar a religião e a moral cristã. Embora oficialmente dissolvidos, após terem sido descobertos pelas autoridades bávaras, os Illuminati teriam continuado a existir na clandestinidade, expandindo-se por meio de outras organizações secretas e influenciando o pensamento político e filosófico moderno. O autor sugere que muitos dos grupos de poder contemporâneos, especialmente os que atuam no campo financeiro e acadêmico, seriam herdeiros diretos de suas ideias e métodos. Também é abordado a Golden Dawn, ou Ordem Hermética da Aurora Dourada, fundada no final do século XIX. Diferente das sociedades políticas, a Golden Dawn tinha caráter místico e ocultista, reunindo intelectuais, médicos, artistas e esotéricos europeus interessados em astrologia, alquimia e magia cerimonial. O texto menciona nomes como William Westcott, William Woodman, George Shaw e Aleister Crowley, sendo este último conhecido por suas práticas de magia e pelo impacto de suas ideias sobre movimentos culturais e filosóficos posteriores. A Golden Dawn é apresentada como uma das precursoras das correntes esotéricas modernas, influenciando sociedades como a Rosa Cruz, a Telema e até grupos universitários americanos como a Skull and Bones da Universidade de Yale. O autor sugere que essa corrente ocultista teria desempenhado papel simbólico importante na formação da mentalidade das elites globais, combinando misticismo, ciência e política sob um mesmo propósito, o domínio espiritual e intelectual sobre as massas. Por fim, o capítulo dedica uma seção às fundações de think tanks, descritos como a face contemporânea das antigas sociedades secretas. Organizações como a Fundação Rockefeller, a Fundação Ford, a Fundação Bill e Melinda Gates, a Open Society de George Soros, o Project Syndicate e o movimento Havas são apresentados como exemplos de entidades que, sob o pretexto de promover direitos humanos, igualdade ou desenvolvimento sustentável, exerceriam forte influência sobre governos, universidades e a opinião pública. Essas fundações funcionariam, de acordo com o autor, como mecanismos modernos de engenharia social capazes de direcionar movimentos políticos e culturais de acordo com interesses estratégicos. Muitas causas populares, como o ambientalismo, o feminismo, os direitos reprodutivos e as políticas de gênero, seriam impulsionadas e financiadas por essas instituições que utilizariam tais temas para reformular comportamentos e crenças de maneira indireta, por meio do financiamento de ONGs, universidades, meios de comunicação e campanhas eleitorais. Essas entidades moldariam o debate público e definiriam quais ideias se tornariam predominantes. O autor observa que a aparente pluralidade de grupos e organizações é, na verdade, parte de um mesmo sistema interligado no qual fundações, sociedades discretas e elites econômicas atuam de forma complementar. As fundações produzem ideias e discursos, as universidades e a mídia os difundem, e as corporações e bancos os sustentam financeiramente. Dessa maneira, forma-se uma teia de poder que, ainda que fragmentada na aparência, trabalha em direção a um objetivo comum: a consolidação de uma nova ordem social e moral baseada em princípios globalistas. Capítulo 5. Os planos. Neste capítulo é desenvolvida uma linha histórica e conceitual para explicar como, segundo o autor, a nova ordem mundial teria surgido e se consolidado ao longo dos últimos séculos. Essa parte da obra procura demonstrar que o projeto de um governo mundial unificado não seria fruto de acontecimentos isolados, mas de um processo planejado e progressivo, cujas raízes remontam à Revolução Francesa e se estendem até a criação do Federal Reserve e da Organização das Nações Unidas. O texto interpreta essa trajetória como uma mudança civilizacional gradual voltada à substituição dos fundamentos espirituais e culturais do Ocidente por novos valores de natureza secular, coletivista e relativista. O autor inicia o capítulo destacando que o século XVIII representou um ponto de virada na história da humanidade. A Revolução Francesa, segundo ele, não foi apenas um movimento político contra a monarquia absolutista, mas o primeiro passo para a implantação de um novo paradigma social e filosófico. A partir dela, teria começado a transição da civilização cristã europeia, baseada na moral religiosa, na hierarquia e na tradição, para uma era dominada pela razão instrumental, pelo materialismo e pelo humanismo secular.
Nesse contexto, o autor interpreta o lema liberdade, igualdade e fraternidade não apenas como um ideal político, mas como uma espécie de síntese ideológica de um projeto mais amplo. A liberdade seria compreendida como a libertação da autoridade divina, a igualdade como a negação das hierarquias naturais e espirituais, e a fraternidade como uma forma de solidariedade coletiva desvinculada da fé. Esse novo sistema de valores, segundo o texto, criou o ambiente intelectual e social propício para o surgimento das ideias globalistas que pregam a unificação do mundo sob os princípios universais, mas desprovidos de transcendência. O autor afirma que desde a Revolução Francesa, diversos pensadores e líderes passaram a trabalhar para transformar o ideal iluminista em uma estrutura política global. O objetivo seria criar uma nova ordem que substituísse o domínio da religião e das monarquias pela administração racional da sociedade. No entanto, para que esse plano fosse bem-sucedido, seria necessário controlar as fontes de poder econômico e cultural, principalmente o sistema financeiro, os meios de comunicação e as instituições de ensino. É nesse ponto que o texto apresenta o século XIX como o período de consolidação das bases materiais da nova ordem mundial. O autor descreve a ascensão das grandes famílias bancárias europeias, entre elas Rothschild, Warburg, Schiff e Morgan, que, ao expandirem suas redes de crédito e investimento, teriam criado os alicerces do que viria a ser o sistema financeiro internacional moderno. Segundo o autor, essas famílias perceberam que, ao financiar governos e controlar dívidas públicas, poderiam exercer influência sobre as decisões políticas de várias nações, inclusive sobre guerras e tratados internacionais. O texto sustenta que passo mais decisivo nesse processo ocorreu em 1913 com a fundação do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. O autor descreve o Fed como uma instituição privada disfarçada de órgão público, criada com o propósito de centralizar o controle do crédito e da emissão da moeda. A criação do Fed é apresentada como um marco simbólico da vitória da elite financeira global sobre a soberania nacional americana. A partir desse momento, a política monetária dos Estados Unidos e, por extensão da economia mundial, teria passado a ser dirigida por um pequeno grupo de banqueiros internacionais. A Primeira Guerra Mundial é interpretada como uma consequência direta desse rearranjo financeiro e político. O autor argumenta que o conflito não surgiu apenas de rivalidades entre impérios, mas foi incentivado por interesses que visavam enfraquecer as potências europeias tradicionais e preparar o terreno para uma nova ordem internacional. Com o fim da guerra, a criação da Sociedade das Nações, em 1919, seria o primeiro experimento institucional de um governo mundial. Embora a organização tenha fracassado, o projeto teria sido retomado e aperfeiçoado após a Segunda Guerra Mundial, resultando na fundação da ONU em 1945. O texto descreve a Organização das Nações Unidas como o mais importante instrumento de centralização política global. Segundo o autor, a ONU foi apresentada como uma entidade voltada à paz e à cooperação entre os povos, mas, desde sua origem, estaria profundamente influenciada pelas mesmas famílias e fundações ligadas à criação do Fed. O autor menciona que vários dos principais fundadores e financiadores da ONU, incluindo membros das famílias Rockefeller e Rothschild, teriam visto na instituição uma forma de legitimar o poder global sob uma aparência humanitária. O autor também discute o papel de organismos criados sob a égide da ONU, como a Unesco, a OMS, o Banco Mundial e o FMI, que seriam, em sua análise, mecanismos complementares para exercer controle sobre as políticas nacionais, padronizando leis, valores e práticas sociais em escala planetária. Através dessas instituições seria possível determinar de modo indireto as diretrizes educacionais, econômicas e culturais de praticamente todos os países do mundo. Paralelamente a esse processo político e institucional, o texto afirma que houve uma mudança profunda no plano cultural, iniciada principalmente a partir do século XX. Essa transformação teria como meta enfraquecer as estruturas simbólicas e morais do cristianismo, substituindo-as por um conjunto de valores relativistas e secularizados. A nova mentalidade, descrita pelo autor como civilização do homem sem Deus, promoveria o culto ao progresso material, à autonomia individual e à ciência como fonte única de verdade. Essa mudança civilizacional gradual se manifestaria em diversos campos: na arte, pela valorização do abstrato e do subjetivo; na filosofia, pela rejeição das verdades absolutas; e na educação, pela ênfase em ideologias políticas e pela desvalorização do pensamento clássico.
O autor argumenta que esses movimentos culturais não ocorreram de maneira espontânea, mas foram estimulados por fundações e universidades financiadas pelas mesmas elites econômicas que consolidaram o poder financeiro mundial. Ao longo do século XX, a convergência entre o poder econômico e a influência cultural teria produzido um sistema global cada vez mais centralizado. As grandes guerras, as crises econômicas e até avanços tecnológicos são interpretados pelo autor como etapas desse processo de reestruturação em que o caos e a reconstrução servem como meios para fortalecer instituições internacionais e reduzir a autonomia das nações. A própria ideia de globalização, difundida nas últimas décadas, é apresentada como o coroamento desse projeto, a fase em que o conceito de fronteira nacional se tornaria obsoleto diante da interdependência econômica e das legislações supranacionais. Nos parágrafos finais, o autor observa que a nova ordem mundial não se impõe por meio da força bruta, mas através de um reordenamento cultural profundo. A destruição dos valores cristãos, do direito romano e da alta cultura ocidental seria, em sua visão, uma condição necessária para o surgimento de uma nova sociedade. Essa nova ordem, guiada por princípios coletivistas e humanistas, substituiria as antigas noções de verdade, moral e liberdade por ideias de igualdade abstrata e controle centralizado. Agora, antes da gente continuar no próximo capítulo, eu preciso te passar uma informação. Enquanto todo mundo paga caro e deixa rastros em cada transação, tem uma galera fazendo diferente. Com a P2PME, você transforma a Pix em USDC, um dólar digital estável, direto de pessoa para pessoa, sem intermediários, sem cadastro, sem burocracia. É a forma mais simples e anônima de entrar no mundo cripto. E a cotação praticamente é a mesma do dólar que aparece no Google. Nada daquela diferença absurda das casas de câmbio. E o melhor, esses USDC não ficam parados. Você pode pagar boletos, contas, Pix de supermercado, restaurante, o que quiser, direto pela plataforma, trocando seus USDC com quem precisa enviar Pix. É rápido, anônimo e econômico. E se for viajar, dá até para converter esses USDC com cartões cripto e gastar pelo mundo todo com câmbio justo e sem burocracia. P2PME, liberdade financeira na prática ao alcance de um Pix. Lembrando que caso você queira acessar a plataforma, basta você acessar a nossa central de mídias do canal e lá você encontra o link da P2PME. Agora voltando para o resumo. Capítulo 6. Tentáculos. Neste capítulo é descrito as instituições e mecanismos operacionais que, segundo o autor, representam os braços da nova ordem mundial. Depois de expor as origens históricas e os grupos de elite no topo da pirâmide, o texto se volta para as estruturas organizadas que permitiriam a aplicação prática do projeto globalista. Essas instituições são apresentadas como instrumentos de poder, políticos, econômicos, culturais e tecnológicos, responsáveis por estender a influência das elites sobre as nações e sobre a vida cotidiana das populações. O autor utiliza o termo tentáculos para ilustrar a forma como a nova ordem mundial se ramifica em diferentes áreas, alcançando desde os altos círculos de decisão política até os espaços mais íntimos da vida social. Cada uma dessas organizações teria uma função específica dentro de um mesmo sistema, e juntas formariam uma rede de controle global. O primeiro braço apresentado é o Federal Reserve, que já havia sido introduzido em capítulos anteriores como o núcleo do poder financeiro moderno. O texto reforça a ideia de que o Fed, embora seja considerado o Banco Central dos Estados Unidos, é uma instituição privada controlada por banqueiros internacionais, e não por representantes eleitos pelo povo americano. Assim, suas decisões sobre taxas de juros, emissão de moeda e crédito afetariam diretamente a economia global, permitindo que poucas famílias influenciem o destino financeiro de praticamente todos os países. O autor argumenta que o domínio monetário é o primeiro e mais eficaz instrumento de controle, pois quem detém o poder sobre o dinheiro controla os governos, as guerras e os mercados. Em seguida, o texto se volta à ONU, descrita como o segundo grande pilar do poder global. Criada oficialmente para manter a paz e promover a cooperação internacional, a ONU é retratada como um organismo político supranacional que, ao longo das décadas, teria se expandido para áreas como educação, saúde, meio ambiente e direitos humanos.
Segundo o autor, essa ampliação de funções permitiria à instituição interferir nas legislações e políticas internas de inúmeros países, sempre em nome de causas universais. Órgãos subordinados à ONU, como a OMS, a Unesco e o FMI, seriam apresentados como braços especializados desse sistema, cada um atuando em um campo específico de padronização global: o controle sanitário, a uniformização educacional e o condicionamento econômico. O texto menciona ainda o papel do Conselho de Relações Exteriores, criado nos Estados Unidos em 1921. O CFR é descrito como um dos principais centros de formulação de políticas da elite global, responsável por conectar empresários, banqueiros, políticos, acadêmicos e militares. Suas reuniões e publicações serviriam, segundo o autor, para definir as diretrizes que mais tarde seriam aplicadas pelo governo americano e difundidas internacionalmente. De acordo com a narrativa, grande parte dos presidentes, secretários de Estado e diplomatas dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial teriam sido membros ou colaboradores do CFR, o que indicaria sua influência direta nas decisões da política externa americana. Outro tentáculo importante apresentado é a Comissão Trilateral, fundada em 1973. A comissão é descrita como um grupo que reúne líderes dos 3 grandes blocos econômicos do mundo, América do Norte, Europa e Ásia, com o objetivo de coordenar políticas comuns em temas como economia, energia e segurança. O autor afirma que, na prática, a organização funcionaria como um comitê executivo da nova ordem mundial, encarregado de harmonizar os interesses das elites financeiras e industriais dos países desenvolvidos. O Clube de Bilderberg é tratado de modo semelhante. Criado em 1954, o clube reúne anualmente políticos, empresários, banqueiros, acadêmicos e membros de realeza em reuniões de caráter privado. O texto destaca que a ausência de cobertura midiática e o sigilo em torno de suas pautas são indícios de sua função estratégica. As decisões tomadas nesses encontros ou as orientações gerais discutidas, segundo o autor, teriam impacto direto em políticas internacionais, tratados econômicos e na própria condução da globalização. O autor dedica uma parte do capítulo ao Foro de São Paulo, organização fundada em 1990 por Luiz Inácio Lula da Silva e por Fidel Castro. Diferente dos grupos anteriores, o Foro é apresentado como um braço ideológico e político do projeto globalista na América Latina. Ele reuniria partidos e movimentos de esquerda do continente, promovendo pautas como integração regional, políticas redistributivas e alinhamento geopolítico com potências não ocidentais. Segundo o texto, o foro funcionaria como um laboratório político destinado a aplicar um modelo de governança global em escala regional, enfraquecendo as soberanias nacionais e disseminando ideologias de viés socialista. Entre outros tentáculos citados, o autor menciona a mídia corporativa internacional, as universidades, os serviços de inteligência e até algumas agências governamentais norte-americanas. A mídia é descrita como o principal instrumento de manipulação da opinião pública, capaz de definir o que deve ser aceito como verdade ou descartado como teoria da conspiração. Segundo o texto, os grandes conglomerados de comunicação pertencem às mesmas famílias e grupos financeiros já mencionados em capítulos anteriores, o que explicaria a uniformidade de discurso entre jornais, canais de televisão e plataformas digitais. As universidades são tratadas como centros de formação ideológica, nos quais o pensamento crítico é substituído por narrativas alinhadas às pautas globalistas. Através da seleção de currículos, pesquisas e publicações, as instituições de ensino superior reproduziriam e legitimariam as ideias promovidas pelas fundações e organizações internacionais. O autor ressalta que o ambiente acadêmico teria se tornado um terreno fértil para a disseminação de ideologias igualitárias, ambientalistas e relativistas, todas consideradas partes do mesmo projeto de transformação cultural. Os serviços de inteligência como a CIA e a MI6 britânica são mencionados como braços operacionais da nova ordem mundial, atuando em missões que vão além da segurança nacional. O autor afirma que essas agências estariam envolvidas em operações de desestabilização política, espionagem econômica e campanhas de desinformação destinadas a moldar o cenário internacional de acordo com os interesses das elites. Também são citados instituições menos associadas ao poder político direto,
mas que exerceria um papel estratégico no controle social e tecnológico, como a NASA e a FEMA. A NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, é descrita não apenas como uma instituição científica, mas como parte de um sistema de controle de informações e avanços tecnológicos de alto nível. Já a FEMA, responsável por situações de emergência e desastres, é apresentada como um órgão que teria poderes excepcionais para atuar dentro dos Estados Unidos em casos de crise, podendo, em tese, suspender direitos civis e instaurar um regime de exceção. Em sua análise, o autor sustenta que a soma dessas instituições forma uma rede global interconectada em que cada órgão desempenha um papel complementar. Os bancos controlam a economia, as fundações moldam a cultura, os organismos internacionais impõem políticas, as universidades difundem o pensamento e os meios de comunicação garantem o consentimento público. Todos esses elementos reunidos comporiam os tentáculos de um mesmo corpo central, o sistema globalista em consolidação. Capítulo 7. Personagens. Neste capítulo, é apresentado os principais pensadores, líderes políticos e influenciadores culturais que, segundo o autor, teriam desempenhado papéis decisivos na formação intelectual e ideológica da nova ordem mundial. A abordagem do texto não se limita a figuras políticas ou econômicas, mas inclui também filósofos, sociólogos e artistas que, de diferentes maneiras, contribuíram para a transformação dos valores morais, religiosos e culturais da civilização ocidental. O autor os chama de engenheiros sociais, termo que emprega para designar aqueles que, por meio das ideias, da arte e da educação, promoveram uma lenta reconfiguração da mentalidade coletiva. Logo na introdução do capítulo, o autor explica que as mudanças culturais raramente nascem de ações espontâneas das massas. Elas costumam ser o resultado de movimentos intelectuais organizados, muitas vezes articulados por pensadores que atuam de forma discreta, mas cujas ideias, com o tempo, se tornam base para políticas públicas e novas formas de pensamento. Essa camada de arquitetos da ideologia seria essencial para a consolidação da nova ordem mundial, pois fornece a justificativa teórica e moral para as transformações em curso. O primeiro nome citado é Karl Marx, considerado pelo autor um dos pilares centrais da engenharia social moderna. Marx é apresentado não apenas como fundador do comunismo, mas como responsável por criar um método de interpretação da história e da sociedade que desloca o eixo da moral e da religião para a economia. A teoria marxista, ao propor que a luta de classes é o motor da história, teria servido de fundamento para uma visão de um mundo materialista, em que o bem e o mal deixam de ter sentido moral e passam a ser definidos em termos de poder e produção. Segundo o texto, esse raciocínio foi decisivo para a substituição da ética cristã por uma lógica de conflito permanente entre opressores e oprimidos, ideia que, reinterpretada ao longo do século XX, influenciou diversas correntes políticas e culturais. Em seguida, o autor menciona Lenin, responsável por aplicar as ideias de Marx de forma prática e revolucionária. Lenin teria introduzido o conceito de partido de vanguarda, uma organização centralizada e disciplinada que, ao guiar o proletariado, seria capaz de tomar o poder e moldar a sociedade. O autor destaca que, embora o comunismo soviético tenha ruído, o método leninista de controle político e ideológico continua influenciando movimentos de esquerda em todo o mundo. Essa influência se manifestaria tanto em partidos e sindicatos, quanto em organizações não governamentais e grupos ativistas que adotaram um modelo de militância e mobilização de massas criado por Lenin. Outro nome central é do italiano Antonio Gramsci, apresentado como um grande teórico da Revolução Cultural. Preso pelo regime fascista de Mussolini, Gramsci reescreveu os famosos Cadernos do Cárcere, nos quais propôs que o poder político depende, antes de tudo, do domínio cultural. Para ele, uma revolução não precisa destruir o Estado pela força, basta conquistar o imaginário popular e as instituições de formação de consciência, escolas, igrejas, jornais, universidades e meios de comunicação. O autor explica que essa ideia deu origem à noção de hegemonia cultural, usada como estratégia para transformar valores morais e religiosos de dentro para fora. Assim, em vez de atacar o cristianismo e o capitalismo frontalmente, bastaria enfraquecer suas bases por meio de narrativas, arte, linguagem e educação. O texto também aborda a influência da chamada Escola de Frankfurt, um grupo de filósofos e sociólogos alemães fundado na década de 1920. Esses pensadores desenvolveram a chamada teoria crítica,
que buscava reinterpretar o marxismo à luz da psicanálise e da cultura moderna. O autor afirma que a escola de Frankfurt foi responsável por trazer o marxismo para o campo da cultura, deslocando o foco das lutas econômicas para temas como sexualidade, arte, moral e comportamento. Essa mudança de foco teria dado origem ao que mais tarde se chamaria marxismo cultural, expressão usada para designar a aplicação dos princípios marxistas na vida cotidiana e nos costumes sociais. De acordo com o texto, os pensadores da escola de Frankfurt foram decisivos para a transformação de valores do Ocidente, especialmente a partir dos anos 1960. Suas ideias influenciaram os movimentos de contracultura, o feminismo, a revolução sexual e o questionamento das tradições familiares e religiosas. Autores como Marcuse, com o livro Eros e Civilização, teriam promovido a ideia de que a libertação sexual e o prazer poderiam substituir a repressão moral e o dever ético, o que resultaria em uma nova forma de um homem livre, conceito que, segundo o autor, ajudou a dissolver os fundamentos da moral cristã. Entre os intelectuais do século XX mencionados está também o filósofo francês Michel Foucault, conhecido por seus estudos sobre poder, discurso e sexualidade. O autor o apresenta como um dos pensadores mais influentes na formação da mentalidade pós-moderna. Foucault teria rompido com a ideia de verdade objetiva e argumentado que toda forma de conhecimento é uma construção social vinculada a relações de poder. Essa visão, de acordo com o texto, serviu para legitimar o relativismo moral e o desconstrutivismo, pilares centrais da mentalidade contemporânea. Sua obra sobre sexualidade e vigilância, especialmente vigiar e punir, teria inspirado políticas e debates que transformaram as noções de liberdade, identidade e autoridade. O argentino Ernesto Laclau também é mencionado como um dos ideólogos contemporâneos do pós-marxismo e do populismo discursivo. Suas teorias centradas na ideia de que política é uma disputa por narrativas e significados são interpretadas no texto como uma continuação da obra de Grant, adaptada ao contexto moderno. Laclau e sua esposa Chantal Mouffe teriam contribuído para consolidar o pensamento pós-estruturalista dentro da política, defendendo que o poder não se impõe apenas por instituições, mas pela manipulação simbólica da linguagem e dos afetos coletivos. Além dos intelectuais políticos e sociais, o capítulo aborda também figuras ligadas ao ocultismo e à espiritualidade esotérica, consideradas pelo autor como parte do mesmo movimento de ruptura com o cristianismo tradicional. Entre elas, destaca-se Aleister Crowley, místico e mago inglês no início do século XX, criador da filosofia de vida conhecida como Telema. Crowley pregava a máxima "faz o que tu queres e será todo da lei", interpretada pelo autor como a negação de qualquer autoridade divina ou moral. Sua influência, inicialmente restrita a círculos ocultistas, teriam se expandido para o meio artístico e cultural, alcançando músicos, escritores e cineastas no século XX. O texto o apresenta como um símbolo da subversão espiritual moderna que transforma o ego e o desejo individual em princípios supremos de existência. Outros personagens mencionados brevemente incluem Freud pela sua influência sobre a sexualização da cultura moderna e John Dewey, pedagogo norte-americano que teria sido responsável por promover um modelo de educação progressista centrado no pragmatismo e na relativização dos valores tradicionais. Ambos são citados como exemplos de pensadores que, embora não diretamente ligados a projetos políticos, contribuíram para o enfraquecimento das referências morais e metafísicas que estruturavam a civilização ocidental. O autor conclui o capítulo afirmando que todos esses personagens, embora pertencentes a contextos e épocas diferentes, convergem em um ponto comum: o abandono da transcendência e a redefinição do ser humano como centro absoluto da realidade. Essa transformação intelectual e espiritual seria, segundo o texto, o motor invisível da nova ordem mundial, um processo de reconstrução da humanidade a partir de bases puramente humanas e materiais, desvinculadas de qualquer referência divina. Dessa forma, o capítulo apresenta um panorama em que a filosofia, política, psicologia, educação e esoterismo aparecem como partes de um mesmo esforço histórico, a criação de uma nova consciência coletiva.
apta a aceitar a substituição dos valores espirituais e culturais do Ocidente por uma visão de mundo relativista, laica e universalista. Esses seriam, na leitura do autor, os arquitetos intelectuais e simbólicos da nova ordem mundial. Capítulo 8. Estratégias, táticas e métodos. Neste capítulo é descrito as formas práticas de atuação da nova ordem mundial, concentrando-se nas ferramentas de manipulação psicológica, cultural e política utilizadas para moldar a percepção coletiva e direcionar o comportamento das sociedades modernas. Nesta parte, o autor passa do campo das ideias e instituições para o das técnicas concretas de engenharia social, mostrando como, segundo ele, a transformação global é conduzida sem violência aparente, mas por meio de manipulação da informação, da linguagem e da própria estrutura cognitiva da população. O capítulo começa explicando que a dominação moderna não se baseia mais em coerção física ou na força militar, mas em um controle mental, simbólico e comunicacional. O poder mais eficaz é aquele que se exerce sem ser percebido, de forma que as pessoas acreditem estar agindo por vontade própria, quando na verdade estão reagindo a estímulos e narrativas cuidadosamente construídos. Essa nova forma de dominação, afirma o autor, é o resultado de décadas de estudo nas áreas de psicologia, sociologia e comunicação de massa realizadas por instituições ligadas às elites financeiras e políticas. Uma das primeiras técnicas discutidas é a desinformação, entendida não apenas como a difusão de notícias falsas, mas como um sistema planejado de distorção da realidade. O autor menciona que desde o século XX, governos e corporações desenvolveram métodos para manipular percepções públicas por meio do controle seletivo da informação. Em vez de simplesmente esconder os fatos, a desinformação consiste em misturar verdades parciais com mentiras estratégicas, de modo que a distinção entre o real e o ilusório se torne impossível. Essa confusão, afirma o texto, cria um ambiente de descrença generalizada em que qualquer versão pode parecer válida, abrindo espaço para a imposição de uma narrativa oficial conveniente aos interesses do poder. Associada a essa manipulação de conteúdo, o autor apresenta o conceito de dialética hegeliana, um método filosófico atribuído a Hegel, mas reinterpretado como uma técnica de engenharia política. Segundo o texto, a dialética consiste em criar artificialmente um conflito entre duas forças opostas, a tese e a antítese, para produzir uma síntese previamente desejada. Aplicado à política contemporânea, isso significaria que muitos conflitos e crises, guerras, disputas ideológicas ou tensões sociais seriam deliberadamente estimulados para justificar soluções que, na verdade, já estavam planejadas. Assim, o caos se tornaria um instrumento de controle. Cada problema serve como pretexto para impor medidas mais centralizadas de poder e vigilância. Em seguida, o autor dedica uma seção à manipulação da linguagem, considerada uma das ferramentas mais eficazes de dominação. Ele afirma que a redefinição de palavras e expressões altera a forma como as pessoas percebem a realidade e, consequentemente, como pensam e agem. Essa estratégia é ilustrada com o fenômeno do politicamente correto, descrito como um mecanismo de censura cultural disfarçado de sensibilidade moral. O texto argumenta que, ao restringir o vocabulário em nome da tolerância e da inclusão, o politicamente correto limita o pensamento crítico e impõe um modo único de ver o mundo. Termos e expressões que antes eram neutros passam a ser condenados, enquanto novas palavras, criadas ou ressignificadas, moldam o debate público de acordo com os interesses das elites culturais e políticas. O autor associa esse processo ao conceito do novilíngua, termo retirado do romance 1984 de George Orwell. Na obra de Orwell, a novilíngua é um idioma criado pelo Estado totalitário para reduzir o vocabulário e eliminar nuances de significado, tornando impossível pensar contra o regime. No texto, essa ideia é aplicada à realidade contemporânea, onde a simplificação da linguagem, o uso de slogans e a repetição constante de expressões midiáticas teriam o mesmo efeito: empobrecer o pensamento e impedir a reflexão profunda. O autor observa que, quanto menos palavras as pessoas dominam, menos capazes são de compreender conceitos complexos e mais vulneráveis se tornam à manipulação emocional. Outra tática mencionada é a infantilização da sociedade, entendida como o processo de transformar cidadãos autônomos em indivíduos dependentes e emocionalmente frágeis.
O autor explica que ao longo das últimas décadas a cultura de massa e o sistema educacional passaram a privilegiar o entretenimento e a emoção em detrimento da razão e da responsabilidade. As pessoas são estimuladas a buscar prazer imediato e evitar o sofrimento e a delegar suas decisões a autoridades ou especialistas. Esse fenômeno resultaria em uma população mais dócil, incapaz de questionar o sistema e facilmente influenciável por campanhas publicitárias, notícias e discursos políticos. Paralelamente à infantilização, o texto aponta a vulgarização da cultura como instrumento de enfraquecimento moral. Bombardeio constante de conteúdos superficiais, sensuais ou violentos teria o propósito de destruir referências éticas e espirituais, substituindo-as por modelos de comportamento baseados em instinto e consumo. A arte, o cinema, a música e a moda são citados como campos onde esse processo é mais evidente. De acordo com o autor, a banalização do erotismo e da violência não apenas degrada o senso estético, mas reconfigura o imaginário coletivo, criando gerações incapazes de distinguir o belo do grotesco ou o certo do errado. O texto passa então a abordar um conjunto de temas que o autor relaciona a planos de controle populacional. Ele argumenta que, paralelamente à manipulação psicológica e cultural, existiriam estratégias voltadas à redução e administração da população mundial, vistas como necessárias pelas elites para manter o equilíbrio de poder e de recursos. Entre essas estratégias estariam políticas de eugenia, controle reprodutivo, uso de vacinas e experimentos biotecnológicos. O autor menciona que desde o início do século XX, fundações como a Rockefeller Foundation e a Ford Foundation financiaram pesquisas sobre genética e reprodução humana com o objetivo declarado de melhorar a saúde pública, mas que, segundo o texto, também serviriam para desenvolver métodos de seleção e limitação populacional. As vacinas aparecem nesse contexto como um tema controverso. O autor as descreve como instrumentos que, embora apresentem benefícios reais, poderiam ser usados para introduzir substâncias capazes de alterar o organismo humano ou reduzir a fertilidade sob o pretexto de campanhas de imunização. Ele também faz referência a tecnologias como o ARP Research Program, um programa de pesquisa atmosférico desenvolvido nos Estados Unidos, e aos chamados chemtrails, trilhas químicas supostamente liberadas por aviões. Ambos são apresentados como exemplos de projetos tecnológicos que teriam potencial para controlar o clima, afetar o meio ambiente ou interferir em processos biológicos e mentais da população. O autor também menciona as chamadas operações False Flag, falsas bandeiras, eventos em que ações violentas ou crises são supostamente provocadas por governos ou instituições, mas atribuídas a inimigos externos ou grupos internos específicos a fim de justificar medidas de controle. Guerras, atentados terroristas e crises econômicas são citados como exemplos de situações em que, segundo essa visão, o caos é fabricado para gerar medo e legitimar a concentração de poder político. No encerramento do capítulo, o autor observa que todas essas táticas, desinformação, manipulação da linguagem, engenharia psicológica e controle tecnológico, formam um sistema integrado de dominação que se adapta às condições de cada época. Não se trata, diz o texto, de um único método ou plano, mas de uma combinação de estratégias que operam simultaneamente, invisíveis à maioria das pessoas. A força da nova ordem mundial não estaria em impor um regime pela força, mas em criar uma realidade simbólica na qual o controle se confunde com o cotidiano. Capítulo 9. Controle, controle e mais controle. Este capítulo aprofunda o tema da vigilância e manipulação mental, apresentando uma visão de mundo em que a tecnologia, a mídia e a psicologia se unem para formar o que o autor descreve como sistema total de controle humano. Essa etapa seria, segundo o texto, a consequência inevitável de todos os processos anteriormente descritos, políticos, econômicos e culturais, e representaria o ponto culminante da nova ordem mundial, a submissão completa do indivíduo por meio de instrumentos invisíveis e voluntariamente aceitos. Logo na introdução, o autor afirma que o século XXI marca a transição para uma nova forma de poder, diferente das antigas ditaduras ou sistemas autoritários. A diferença fundamental estaria no fato de que o controle moderno não se impõe pela força física, mas pela adesão psicológica. O cidadão acredita ser livre, quando na realidade seus pensamentos, escolhas e hábitos estão sendo constantemente observados, previstos e condicionados por sistemas digitais e algoritmos.
Essa nova forma de dominação é descrita como a escravidão tecnológica, na qual a vigilância não é apenas tolerada, mas desejada pelas próprias pessoas, que entregam voluntariamente seus dados e sua intimidade em troca de conveniência, status e conforto. O autor começa examinando o papel da internet, que em sua origem foi apresentada como um símbolo de liberdade e comunicação global, mas que com o tempo teria se transformado no principal instrumento de vigilância e controle da história humana. Plataformas como Google, Facebook, Instagram e YouTube são descritas como sistemas de coleta de informações que monitoram o comportamento de bilhões de indivíduos em tempo real. Cada clique, busca, curtida ou comentário serviria para alimentar bancos de dados gigantescos usados por corporações e governos para traçar perfis psicológicos e prever padrões de consumo e comportamento. Segundo o texto, o avanço da IA ampliou ainda mais esse poder de observação. Algoritmos capazes de aprender com as interações humanas já seriam utilizados para influenciar decisões políticas, prever comportamentos sociais e moldar o que as pessoas veem e pensam. O autor afirma que a IA combinada com o Big Data criou uma nova forma de controle mais profunda que qualquer ditadura anterior, porque não apenas observa as ações humanas, mas antevê seus desejos. Desse modo, as escolhas individuais passam a ser guiadas por sistemas que definem que é relevante e aceitável ou verdadeiro, eliminando gradualmente o livre-arbítrio e a capacidade crítica. O texto faz referência ao conceito de sociedade de vigilância, expressão popularizada por teóricos contemporâneos, mas reinterpretada aqui como uma estrutura deliberadamente construída para substituir a liberdade pela supervisão constante. Câmeras, microfones, sensores, dispositivos móveis e assistentes virtuais formariam uma rede de observação total em que cada indivíduo é simultaneamente consumidor, fonte de dados e objeto de análise. O autor destaca que em diversos países a integração entre empresas privadas de tecnologia e agências de segurança pública já permite o rastreamento contínuo da população, seja por reconhecimento facial, geolocalização ou registros biométricos. Em paralelo à vigilância digital, o capítulo discute o desenvolvimento de programas de manipulação mental e comportamental, dos quais os mais conhecidos seriam o projeto MKUltra e o Instituto Tavistock. O projeto MKUltra, iniciado pela CIA nas décadas de 1950 e 1960, é descrito como uma série de experimentos destinados a investigar técnicas de controle mental por meio de drogas, hipnose, estímulos sonoros, isolamento e manipulação psicológica. O autor explica que parte desses experimentos foi confirmada por documentos desclassificados do governo norte-americano, revelando que milhares de pessoas, incluindo soldados, pacientes psiquiátricos e cidadãos comuns, foram submetidas a testes sem consentimento. Embora oficialmente encerrado, o projeto teria servido, segundo o texto, como base para a pesquisa moderna de neuromarketing, condicionamento social e manipulação de massas. O Instituto Tavistock, fundado na Inglaterra em 1947, é apresentado como outro núcleo de influência psicológica e comportamental. Inicialmente dedicado à pesquisa em psiquiatria militar, o Instituto teria se transformado em um centro de estudos em engenharia social, responsável por desenvolver métodos de persuasão em larga escala. O autor atribui ao Tavistock a criação de técnicas utilizadas em propaganda, publicidade, educação e mídia para direcionar o comportamento coletivo. A ideia central seria que as emoções humanas podem ser sistematicamente estimuladas ou reprimidas por meio de mensagens simbólicas, sons, imagens e narrativas cuidadosamente elaboradas. O texto também aborda o papel dos meios de comunicação de massa na manutenção desse sistema de controle. A televisão, o cinema e, mais recentemente, as redes sociais são descritos como mecanismos de condicionamento psicológico capazes de gerar comportamentos previsíveis e respostas emocionais padronizadas. O autor afirma que a repetição de imagens e discursos produz um estado de hipnose coletiva em que o espectador internaliza valores de crenças sem perceber. Ao controlar o conteúdo transmitido, as elites culturais e econômicas definiriam os limites do que é aceitável pensar e discutir. Um dos pontos centrais do capítulo é o conceito de autovigilância, ou seja, a internalização do controle. O autor argumenta que o sistema global não precisa mais impor censura direta, porque o próprio indivíduo passou a censurar-se espontaneamente, temendo o julgamento social ou o cancelamento nas redes sociais. Assim, a obediência deixa de ser uma imposição externa e se transforma em hábito psicológico.
O medo de errar substitui o medo da punição física, e a busca por aprovação social garante que o comportamento coletivo permaneça dentro dos parâmetros desejados. O autor relaciona essa tendência ao avanço das tecnologias de comunicação pessoal, como smartphones e aplicativos que transformaram a vida privada em espetáculo público. O compartilhamento constante de informações pessoais, opiniões e imagens cria um ambiente em que todos vigiam e são vigiados, tornando o controle horizontal e participativo. A vigilância, nesse sentido, deixa de ser um privilégio do Estado ou das corporações e passa a ser um modo de vida globalizado. O texto também alerta para o risco da integração entre corpo humano e tecnologia por meio de dispositivos implantáveis, chips de identificação, sensores biométricos e sistemas de reconhecimento neural. Segundo o autor, essa tendência, frequentemente associada a movimentos como o transhumanismo, representa a etapa final da escravidão tecnológica, o controle, não mais externo, mas incorporado ao próprio organismo. A partir do momento em que a identidade física e digital se tornarem indissociáveis, o indivíduo deixará de ser um cidadão e passará a ser um nó de dados dentro de uma rede global automatizada. O autor observa que a pandemia do Covid-19 acelerou esse processo, legitimando medidas de rastreamento populacional e o uso de passaportes sanitários digitais, vistos como protótipos de um sistema de identificação universal. A justificativa da segurança e da saúde pública serviria, segundo o texto, para naturalizar práticas de vigilância que antes seriam consideradas abusivas. Nos parágrafos finais, o capítulo retoma o tema do futuro da humanidade sob a nova ordem mundial, descrevendo-o como uma era de controle total. A liberdade se tornaria uma aparência e a submissão um estado de normalidade. O indivíduo do futuro seria constantemente monitorado, somente condicionado por algoritmos e suas emoções regulados por estímulos digitais. A tecnologia, criada para facilitar a vida, acabaria se tornando um instrumento mais eficiente de dominação já concebido. Em resumo, o autor conclui que a sociedade caminha para uma forma de escravidão tecnológica, na qual a vigilância é permanente, o pensamento é previsível e a autonomia pessoal se dissolve na rede global de dados e dispositivos inteligentes. Esse controle absoluto, invisível, psicológico e voluntário seria o estágio final do projeto da nova ordem mundial, a conquista não apenas dos corpos, mas das mentes e das consciências humanas. Capítulo 10. São eles que estão dizendo. Esse capítulo reúne um conjunto de declarações, discursos e documentos públicos que, segundo o autor, serviriam como evidências explícitas ou indiretas da existência de um projeto global voltado à formação de uma nova ordem mundial. Diferente dos capítulos anteriores, voltados à análise histórica, filosófica e estrutural, este capítulo adota um tom mais documental. O autor propõe demonstrar que as ideias descritas ao longo do livro não seriam meras interpretações, mas reflexos de intenções reconhecidas e anunciadas por figuras influentes da política, da economia e da cultura internacional. Logo na abertura, o autor afirma que o próprio termo Nova Ordem Mundial, New World Order, tem sido usado ao longo dos séculos por diferentes estadistas, líderes religiosos e organizações globais, quase sempre associado a períodos de crise ou reestruturação geopolítica. Ele argumenta que, embora o conceito seja frequentemente apresentado como símbolo de paz, cooperação internacional ou governança global, seu significado real envolveria a substituição da soberania nacional e dos valores tradicionais por um modelo de governo centralizado e tecnocrático. O texto cita como uma das primeiras referências modernas à expressão New World Order o discurso do presidente Woodrow Wilson em 1918, quando apresentou seus 14 pontos após a Primeira Guerra Mundial defendendo a criação da Liga das Nações. Para o autor, esse momento marca o início da tentativa explícita de organizar o mundo sob um sistema de administração global em que o poder das nações seria gradualmente transferido para instituições supranacionais. Em seguida, o capítulo menciona o presidente Franklin Roosevelt, que durante a Segunda Guerra Mundial utilizou a mesma expressão ao descrever os objetivos de reconstrução do pós-guerra. De acordo com o texto, Roosevelt e seus assessores, especialmente figuras como Harry Hopkins e Henry Wallace, viam a criação da Organização das Nações Unidas, ONU, como uma oportunidade de estabelecer uma nova estrutura mundial mais justa e pacífica, mas, na leitura do autor, alinhada à ideia de centralização de poder.
O autor também destaca o famoso discurso do presidente George Bush em 11 de setembro de 1990, no qual ele declarou: "Estamos diante de uma oportunidade rara e extraordinária de forjar, a partir dessas crises, uma nova ordem mundial, uma nova era em que o Estado de Direito governe a conduta das nações." Essa fala, feita às vésperas da Guerra do Golfo, é apontada como um momento em que o termo New World Order foi oficialmente reintroduzido no vocabulário político contemporâneo. O autor interpreta essa declaração como uma admissão pública da existência de um projeto de reorganização global conduzido pelos Estados Unidos em conjunto com instituições financeiras e militares internacionais. Outras citações apresentadas incluem falas de Henry Kissinger, ex-secretário de Estado norte-americano e uma das figuras mais recorrentes no livro. Kissinger é mencionado por diversas declarações em que defende a importância de uma ordem internacional baseada em regras e de uma governança global para o século XXI. Segundo o autor, expressões como essas seriam eufemismos usados para descrever o mesmo ideal de controle centralizado, uma administração global capaz de se sobrepor às leis nacionais e às decisões democráticas internas. O capítulo também inclui referências a David Rockefeller, fundador da Comissão Trilateral e do Clube de Bilderberg, que em um de seus discursos públicos teria afirmado: "O mundo está preparado para um governo global. A soberania supranacional de uma elite intelectual de banqueiros é preferível à autodeterminação nacional praticada nos séculos passados." O autor usa essa citação como exemplo de franqueza entre os próprios arquitetos da nova ordem, afirmando que tais ideais são abertamente defendidos em círculos restritos de poder, mas raramente divulgadas amplamente pelos meios de comunicação. São mencionadas ainda declarações de Brzezinski, estrategista político e cofundador da Comissão Trilateral, que teria afirmado que a era da persuasão está sendo substituída pela era da manipulação eletrônica das massas. O texto interpreta essa fala como uma admissão do papel das tecnologias digitais no controle social e psicológico da população. Além de políticos e economistas, o capítulo cita também pensadores e líderes espirituais que, de maneiras diferentes, teriam expressado apoio a uma ideia de unificação global. O autor menciona o Papa João Paulo II, que em várias ocasiões defendeu a criação de uma autoridade política mundial capaz de zelar pela justiça e pela paz. Embora o discurso tenha caráter humanitário, o texto o insere no contexto de uma tendência religiosa e diplomática de convergência global vista como parte da transição cultural e moral necessária à nova ordem. Entre os empresários e tecnólogos contemporâneos, o autor destaca Bill Gates, George Soros e Klaus Schwab, este último fundador do Fórum Econômico Mundial em Davos. Schwab é mencionado especialmente por seu livro The Great Reset, o Grande Reinício, publicado em 2020, no qual propõe uma reestruturação global após a pandemia do Covid-19, baseada em sustentabilidade, tecnologia e cooperação internacional. O autor interpreta esse projeto como a etapa mais recente e explícita do plano de governança global, agora articulado em torno da agenda ambiental e digital. O texto inclui ainda trechos de relatório da ONU, da Unesco e do Clube de Roma, fundado em 1968, onde aparecem expressões como governança planetária, cidadania global e administração sustentável do planeta. Segundo o autor, essas terminologias representam a fase institucional do projeto, a transição da ideologia globalista para políticas efetivas de controle econômico e ecológico. Outros documentos citados são o Manifesto de 1972 do Clube de Roma, Os Limites do Crescimento e a Agenda 21 adotada pela ONU em 1992. O autor interpreta essas iniciativas como evidências de uma estratégia de longo prazo para reorganizar a economia mundial sob a justificativa da preservação ambiental, impondo novas normas de produção e consumo que, no fundo, concentrariam poder nas mãos de organismos internacionais e corporações multinacionais. Em relação à tecnologia e comunicação, o capítulo destaca declarações de líderes da área digital como Mark Zuckerberg e Eric Schmidt, que em diferentes ocasiões defenderam a integração de identidades digitais globais e o uso de algoritmos para garantir a segurança e confiança na informação online. Para o autor, esses discursos revelam a intenção de substituir a liberdade de expressão por sistemas automatizados de filtragem e vigilância,
consolidando o que ele chama de ditadura da informação. O capítulo também cita exemplos de documentos oficiais de defesa e segurança, como relatórios da OTAN e do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que discutem o uso de tecnologias emergentes, inteligência artificial e biotecnologia no gerenciamento de populações. O autor observa que expressões como segurança humana, resiliência social e prevenção de desordem civil seriam eufemismos usados para descrever mecanismos de vigilância e intervenção global. Ao longo do texto, o autor reitera que todas essas declarações e registros estão publicamente disponíveis, mas passam despercebidas pela maioria das pessoas porque são apresentadas de forma técnica, fragmentada ou positiva. A leitura atenta, porém, revelaria uma coerência entre elas, a visão de um mundo unificado, administrado por elites tecnocráticas, sob o pretexto da paz, da sustentabilidade e da segurança global. Nos parágrafos finais, o autor resume o argumento central do capítulo. A própria existência dessas falas e documentos seria suficiente para demonstrar que a nova ordem mundial não é apenas uma hipótese conspiratória, mas uma meta declarada por líderes e instituições que moldam a política mundial há mais de um século. O uso constante da expressão New World Order e de seus equivalentes, ordem internacional, governança global, reset, agenda sustentável, refletiria, segundo o texto, uma continuidade histórica e discursiva que transcende governos e gerações. O capítulo encerra com uma frase que resume sua proposta. Eles não escondem o plano, apenas falam uma língua que o público ainda não aprendeu a traduzir. Assim, o autor conclui que as evidências mais claras da existência da nova ordem mundial não estão em teorias secretas, mas nas palavras e intenções expressas abertamente pelos próprios agentes do poder global, cujas declarações, embora revestidas de linguagem técnica e diplomática, indicariam o avanço constante do projeto de centralização e uniformização planetária. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que todos os links mencionados durante esse vídeo você encontra na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Eu te agradeço por ter me acompanhado até aqui e falo com você no próximo vídeo.